Convido vocês a tirar esses minutinhos agora para a gente poder se conectar, convidar a nossa consciência ao momento presente. Fazer uma prática bem bacana, bem amorosa, bem relaxante. Então, cada um aí no seu tempo, se puder se desconectar de qualquer outro afazer, de qualquer outra atividade. Nesse momento, estar com você. A gente pode ir fechando os nossos olhos, começando a preparar o nosso corpo, proporcionar para o nosso corpo uma experiência prazerosa, uma experiência confortável. Assim a gente vai criando com mais facilidade um apreço pela prática, pela pausa, pelo silêncio. Então, quem sentir, vai ajeitando o glúteo na cadeira, a gente pode vir com a mão direita, puxando o glúteo lateralmente, mão esquerda, puxando o glúteo esquerdo, ganhando mais sustentação para o nosso corpo, descansando as mãos, seja no colo, na lateral do corpo. Observa como é esse movimento de apoiar as suas mãos, repousar as suas mãos. Da mesma forma, a gente pode ir alinhando a nossa coluna. Um exercício que a gente faz no yoga é a projeção dos ombros para cima, para trás, para baixo. Assim a gente assume uma postura de abertura, ganha espaço para o peito, melhora a nossa respiração, ganha espaço para o coração. E dependendo da forma como você estiver sentado, onde você estiver sentado, apoie os seus dois pés no chão. Sente a planta do pé direito encostando no chão, a planta do pé esquerdo encostando no chão. E por fim, a gente pode imaginar como se um fio puxasse o topo da nossa cabeça lá para o alto, alinhando o nosso queixo com o chão paralelamente. Mas tudo isso aqui, gente, feito com muito carinho, com muita gentileza com as nossas limitações, com o nosso corpo, observando gentilmente o que é possível para nós. Isso aqui também já faz parte da nossa prática, exercitar essa amorosidade, essa compaixão conosco. Então, o ideal agora é que você esteja confortável dentro da sua postura, para que a gente possa iniciar direcionando a consciência lá para a nossa respiração. Um movimento simples, mas que pode ser um tanto desafiador. Por alguns instantes, sustentar essa atenção na respiração. E para auxiliar nesse exercício, imagina com carinho que essa é a sua respiração. Esse é o seu corpo, esse é o seu momento. A gente pode fazer alguns movimentos intencionais, puxando o ar pelo nariz, sentindo o peito expandir, soltando o ar pela boca, acompanhando o relaxamento do peito. Façam esse movimento 2, 3 vezes de forma intencional, mais lentamente puxando o ar. E sem pressa a gente solta e acompanha essa saída do ar. Faz o movimento no seu tempo, inspirando pelo nariz
expirando pela boca, soltando, relaxando. E aos poucos a gente vai libertando controle ou qualquer influência e a gente vai dando espaço para que a nossa respiração aconteça naturalmente. E aqui o nosso exercício está em observar, em presenciar como nós nos sentimos ao inspirar e expirar e oferecer soltura e relaxamento para o corpo. Como você se sente ao inspirar e expirar, sabendo que nesse momento você pode descansar. Como é a sensação ao observar que quando você inspira e expira com consciência, você não está sob o controle dos seus pensamentos. Quando você inspira e expira, você observa com mais clareza suas emoções. Então, o que quer que você esteja sentindo, independente da qualidade dos seus pensamentos agora, ou de como é a sua experiência nesse momento, agradável, desagradável, tranquila, desafiadora, eu quero que você apenas solte, inspire, expire e solte. Se entrega à sua prática, ofereça a você toda a gentileza, todo o amor, todo o cuidado que você sinta que precisa agora nessa soltura, nesse desprendimento, nessa oportunidade de descanso. E agora, como um breve check-up, observa como você está se sentindo e compara, sem julgamento, como você estava antes, como você está agora, depois de um exercício tão simples, uma prática rápida. Perceba se é possível colher algum fruto desse exercício. O simples fato de perceber o quanto você está distraído, o quão desafiador é a prática, já é o suficiente para você hoje. Ou a percepção de como você está se sentindo. E aos poucos, para a gente ir concluindo esse exercício, vai novamente tomando consciência lá das suas coxas, dos seus glúteos em contato com a cadeira. Observa os seus braços, as suas mãos repousando no colo, na lateral do corpo. Tome consciência dos seus pés tocando o chão.
E por último, quando estiverem prontos, podem ir trazendo movimento para o corpo, abrindo os olhos, sentindo se o corpo pede algum movimento, um alongamento. Tônia, bem-vinda. Emanuele, Ângela, Juliana, todos bem? Muito bem. Ivana. Oi, Juliana. Gente, então pra gente... Ah, que bom. Pra gente dar andamento, fazer um link com o que a gente viu semana passada. A gente estava falando na prática sobre apreciação da vida, né? É o nome do exercício que a gente tem no programa de Kindness. Exercício de apreciação pelaquilo que nos traz satisfatoriedade, felicidade. Vocês lembram desse encontro? A gente foi falar dos atributos da felicidade, a verdadeira felicidade, que é aquela que está desvinculada das nossas experiências externas, está vinculada a um estado interno de satisfação e que a gente pode cultivar. Então, o que que a gente começou a fazer a partir desse exercício de apreciação? A integrar. Oi, Soninha, combinado. A gente vai, tá vendo como, através do exercício e da prática, a gente consegue integrar essas percepções, né, do movimento compassivo, de uma ação consciente para trazer mais bem-estar para nós, ou da ideia da inter-relação humana, que é um dos aspectos que a Christine trabalha nos fundamentos da autocompaixão, né, a nossa humanidade em comum, a ideia de que nós não estamos sozinhos. Todos esses são tópicos, gente. Quando a gente trabalha dentro do programa de 12 semanas em Kindness, a gente trabalha um tópico por encontro, que é um por semana. Então, a inter-relação humana, a prática da compaixão e a amorosidade. E aí, o que que eu fiz? Eu contextualizei todos esses módulos com a semana passada para trazer um exercício bem simples para nós, que é entender que a gente pode sim construir hábitos mais saudáveis, né? Que a gente pode sim cultivar internamente estados de amorosidade, assim como a gente vem cultivando de compaixão. Imagina, Emanuele, pode entrar até no último instante aqui. Não tem problema, viu? Não me atrapalha. Eu só fico abrindo o olho na hora da meditação para ver se tem uma chamada aqui para me aceitar. Bem-vinda. E aí, gente, o que que é a proposta para vocês? É até uma ideia para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando a gente está num estado de sofrimento, a gente vê pela compaixão dos fundamentos, é que sofrimento perpassa a vida de todos os seres, né? Então, todos nós, em alguma experiência da nossa vida, a gente conheceu o sofrimento. Seja porque a gente perdeu um ente querido, porque a gente teve uma decepção, porque algo que a gente almejava não deu certo. Então, essa experiência, ela na verdade está para além da experiência humana. A gente sabe hoje que os animais sofrem, e tem se falado até do sofrimento causado às plantas, né? Capacidade da percepção da planta ao ambiente, e como algumas condições podem trazer sofrimento ali para a planta, por mais que ela não tenha essa consciência humana. Então, a gente já vem falando do sofrimento para além da experiência humana. Só que a gente sabe também que no campo da experiência humana, a gente pode entender também a felicidade como uma vontade de reduzir o nosso sofrimento. Então, vocês concordam comigo, assim como a maioria das coisas que a gente busca, a gente falou semana passada, é almejando a felicidade, que a gente também pode dizer que muitos dos nossos movimentos, para não dizer todos, é para tentar aliviar o nosso sofrimento? Imagina, né? Vou pegar o exemplo assim, querer realizar um sonho. A gente pode estar sendo movido por um sentimento de felicidade, né? A realização desse sonho vai me trazer felicidade. Mas a gente pode imaginar também que a não realização de um sonho traz sofrimento. A ideia de almejar por algo, desejar algo, né? Intencionar algo para a nossa vida que a gente acredita que vai nos trazer bem-estar e a gente não conseguir, pode desencadear sofrimento, dependendo da forma como a gente se relaciona com isso. Isso faz sentido para vocês? A gente falar da felicidade dessa forma? Faz sentido? Porque aí o que que a gente vai perceber? Se a gente reconhece através desse fundamento da Christine e através da ideia da inter-relação humana que todos os seres sofrem,
para além, né, até mesmo para além da nossa espécie humana, a gente pode entender que os nossos movimentos também vêm com o intuito de aliviar esse sofrimento. Então, quando eu busco, por exemplo, né, vamos pensar coisas mais pontuais na nossa vida. Quando eu busco desenvolver uma habilidade nova, quando eu busco me alimentar melhor, quando eu faço uma atividade física, eu estou buscando de alguma forma atenuar a possibilidade de algo que pode me trazer sofrimento. Então, eu estou buscando felicidade quando eu estou cuidando da minha saúde, eu estou buscando felicidade quando eu cuido melhor de mim, eu busco felicidade quando eu tento construir relacionamentos mais saudáveis dentro da minha casa, com as pessoas do meu convívio. Então, a gente pode dizer que todos os seres buscam felicidade na sua jornada humana, assim como eu, Aline, gostaria, né, de viver esse estado pleno de felicidade. Eu posso dizer que todos vocês também buscam essa felicidade? Sim, Ângela. E aí eu posso, ó, tudo eu tô fazendo uma emenda aqui para a gente chegar até lá no campo da amorosidade do kindness. Então a gente pode dizer que a amorosidade é um aspecto que reduz o nosso sofrimento e potencializa a nossa felicidade? Posso dizer isso também? Então eu posso dizer que quando a gente faz. Quer falar, Juliana? Não, eu só ia concordar que Ah, sim. tá. Então eu posso dizer que quando a gente faz um exercício igual aquele da semana passada de apreciação pela vida, lembra, o exercício, primeiro a gente começou lembrando de um cuidador, uma pessoa que em algum momento cuidou de mim numa condição que eu não era capaz de cuidar de mim. Por exemplo, a Aline bebê, a Cris bebê, a Estela bebê. Alguém cuidou da nossa integridade, garantiu a nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa higiene, o nosso bem-estar. E aí a gente foi abrindo o campo de apreciação até para as pessoas que às vezes prestam serviço para nós que a gente desconhece, tipo acesso à energia, tratamento de esgoto, qualidade de água, internet, moradia. Vocês concordam comigo que podem ser campos de habilidade que a gente não tem, né? Eu não tenho conhecimento aí para levantar um prédio, não sou engenheira. Eu não tenho conhecimento aí do campo da eletricidade, da internet, da computação. Então, eu vou trazendo apreciação, a apreciação da ideia da semana passada era me trazer satisfação, e aí a gente vai entrar no primeiro tópico aqui, que é a inter-relação. Vocês percebem que quando a gente estende essa consciência, é um exercício, né? A gente ampliou nossa consciência, nossa capacidade de percepção das pessoas que de alguma forma trazem benefício para a nossa vida, por mais que a gente não saiba quem elas são. Olha como a nossa gama de interação é grande. Na interrelação humana do Kindness, a gente passa a entender que estamos todos conectados. Então, a gente, na apreciação, entende a conexão com o fluxo da vida. Tudo isso para a gente chegar até na nossa prática, tá? Então, a gente traz esse fluxo, esse movimento, onde a ideia de estar sozinho é uma ilusão, onde a ideia de que eu não sou amparada, cuidada, né, é uma ilusão. Quando eu desenvolvo um projeto, vamos pensar em um cientista, né? Ele está ali desenvolvendo um projeto, uma ideia, uma pesquisa para erradicar algo que traz sofrimento para a humanidade. Tem alguém cuidando de mim, eu não sei. Tudo isso que eu falo para vocês é óbvio. Vocês falam assim, Aline, tudo isso que você está me falando assim, eu entendo perfeitamente. Isso não é uma coisa que me surpreenda. É óbvio, Cris. Você abriu o microfone? Eu abri. É óbvio quando você está falando, mas a gente não tem essa consciência o tempo todo, né? A gente não tem essa percepção o tempo todo, assim, não dá tempo de ter essa percepção o tempo todo, né? Mas é muito bacana quando no meio da turbulência do dia a dia a gente tem essa percepção do que estamos todos conectados, né? Assim, e que tem essas interrelações assim com as outras pessoas, assim. Mas assim, quando você fala, nossa, é mesmo, nossa, é claro, é óbvio. Mas a gente não estou pensando isso o tempo todo, assim, muito pelo contrário. É assim,
Nossa, ela está falando, eu estou aqui refletindo. É, ela tem razão, né. É isso. E aí a pergunta tendenciosa para vocês é, a Cris trouxe em partes, né, mas eu gostaria que a gente aprofundasse. Por que isso que é óbvio, que a gente lê em livro, que a gente escuta palestrantes, né, pensadores, profissionais da área da saúde, né, diferentes linhas do conhecimento falando, por que isso que é tão óbvio, a gente não consegue integrar com naturalidade? Por que que a gente ainda não, nem integrar, Ilma, por que que a gente ainda não vive a partir desse estado de consciência? Aí eu queria que vocês me respondessem. É tão óbvio, né? Mas por que que a gente ainda não consegue? Quem arrisca? Stella? Eu acredito que possa ser porque a gente não fica presente, né? A gente fica muito no mental, pensamentos, problemas, preocupações, e a gente passa despercebido nas coisas do dia a dia, né? Mas quando a gente começa a procurar ter o hábito de prestar atenção em algumas coisas, fica fácil a gente olhar para um varredor de rua e agradecer, porque a rua só fica limpa porque eles estão ali todos os dias, né? Tipo Uhum, assim, eu passo, quando eu saio de casa, eu vejo ele, eu, tipo assim, Deus te abençoe, porque ele está ali fazendo o trabalho dele, graças a Deus, né, que tem tudo isso, mas assim, é que a gente não presta atenção. Acho que uhum, é falta de presença mesmo. São detalhes simples, até tipo um pássaro voando, um animalzinho, uma borboleta, você está dirigindo, passa a borboleta na frente do seu carro, você nem nota, porque a mente está, tem que fazer isso, fazer aquilo. Só que na verdade é só o hoje, né? Amanhã a gente nem sabe como que vai ser, mas é um hábito, é desafiador, mas eu acredito que seja isso. Não sei. uhum. Isso aí que a Estela falou, gente, a gente chama no Kindfulness de bolhas de realidade, né? A gente está o tempo inteiro rodeado por pessoas, essas pessoas, direta ou indiretamente, estão contribuindo positivamente com a nossa vida sem a gente ter consciência disso, e a gente ainda assim nutre estados, por exemplo, padrões mentais e emocionais de solidão, de que nós estamos sozinhos, de que estamos desamparados, né? Ou que no momento de dificuldade talvez não tenha alguém próximo, ou a gente se sente de alguma forma desconectado do resto da humanidade por causa das bolhas de realidade. E as bolhas de realidade é basicamente isso que a Estela falou, é esses padrões mentais que a gente vai fortalecendo. A gente não tem esse entendimento de que todo dia, quando a gente entra nesses padrões, né? Nossa, uma preocupação, um problema na minha vida, uma situação difícil, nossas coisas estão muito difíceis para mim, e realmente estão, né? A gente não está desmerecendo ou não validando isso, mas que esse autocentramento vão criando padrões mentais e muitas vezes eles são corroborados pelo quê? Pelas experiências, porque todos os dias a gente usa e tende a ter aquele mesmo hábito, aquela mesma ação de corpo, fala e mente. E aí parece até que é verdade essa realidade que a gente cria. Deixa eu só olhar o comentário aqui. Exatamente, Márcia, muita individualidade, muita pressa, e aí a gente não consegue ter essas percepções que a Estela falou, ao mesmo tempo que a gente vai entrando nesses padrões de acreditar que a realidade em torno da gente é assim. E isso se torna hábito, né? Tudo aquilo que a gente faz de forma repetitiva é um hábito. Se todos os dias eu levanto de manhã e escovo os meus dentes, isso se torna um hábito, né? Se eu vivo de uma forma onde eu só consigo ver minha própria individualidade, os meus próprios problemas, a minha própria dor, fico ali perdido nos meus pensamentos ruminantes, né? Repetições de eventos desagradáveis, e aquilo vai me dando uma tremenda dor de cabeça, uma dor cervical, uma sensação de dificuldade, que a vida não está valendo a pena. Tudo isso é um padrão fortalecido.
Quando a gente busca esses exercícios que parecem muito simples, e são, mas são desafiadores, né? Da inter-relação humana, da compaixão ou autocompaixão que a Christine traz para a gente, os exercícios de amorosidade, a gente vai pegando esses pequenos conhecimentos e vai solidificando eles na nossa vida e no nosso olhar. Imagina se todo dia a gente conseguir olhar com satisfação para algum aspecto positivo da nossa vida e conectar esse aspecto positivo com os outros seres. Porque todos esses exercícios terminam de alguma forma nos conectando. Eles nos mostram o quanto nós somos dependentes. Isso que eu achei mais forte quando eu estudei esse módulo com o Lama pela primeira vez. A nossa dependência dos seres é imensa, é imensurável. Eu não entendo de medicina, mas tem pessoas que dedicaram sua vida a conhecer a prática da medicina. Eu não entendo sobre um monte de coisas, mas há pessoas que entendem, os nossos conhecimentos fortalecem. E aí, até mesmo para a gente resgatar isso que eu acho tão bonito. Eu entendo o papel do outro, eu reconheço a minha interdependência do outro, a nossa conexão, ao mesmo tempo eu entendo o meu papel nessa conexão. Eu não sou um elemento neutro. Independente daquilo que eu faça, de alguma forma, o que eu faço também preenche essa teia de conexões. Aí eu trago uma autossatisfação também de me sentir conectada e saber que eu posso contribuir, né? Por exemplo, eu não sei quais são as profissões de vocês, né? Conheço algumas aqui. Sei que a Dora, por exemplo, é terapeuta. A ação da Dorinha leva conforto e alívio do sofrimento para as outras pessoas. Então, ela gera uma conexão, né? Alguém é beneficiado, alguém pode sentir paz, tranquilidade, amorosidade através da ação da Dorinha. É a forma como a Cris trabalha, eu não sei porque que a Estela trabalha, a Marisa, mas a forma como cada um aqui empenha uma função, pode ser a mais simples possível. Nossa, Aline, mas eu cuido da minha família, assim, eu cuido de casa, eu lavo roupa, eu faço comida. Olha isso, né? Olha o nível do cuidado que existe nas funções básicas. Ah, mas eu sou professora, né? Eu ensino. Ah, mas eu sou uma artesã, eu sou uma artista. A minha arte sensibiliza, toca, conecta, e aí a gente vai resgatando o sentido de vida, né? Propósito de vida, senso de conexão. E a gente pensa num padrão de mentalidade como esse que a gente está buscando integrar. Tem espaço para depressão? Né? Se eu consigo trabalhar esse exercício de autocompaixão comigo, tem espaço para ansiedade? Se eu entendo que eu estou fazendo aquilo que é possível, né, que na minha individualidade eu sou com a totalidade, tem espaço para o medo de errar, para o sentimento de falha, de falta ou de infelicidade? Então, são exercícios que eu acho que se a gente conseguisse pegar uns dois, três, assim, integrar a nossa vida, colocar aquilo todo dia, eu estou tentando, né? Eu mesma não coloco, né? Eu busco integrar esses pequenos exercícios que se fortalecem quando eu estou preparando a aula para vocês. Falo, nossa, olha isso, tão simples, mas tão complexo. Por quê? Porque existe uma mente, existe uma resistência com as experiências ditas desagradáveis. E aí, o exercício agora que eu vou trazer para vocês, a gente já vai para o próximo passo disso, né? Falando de experiências agradáveis, que é o campo da amorosidade. No campo da amorosidade aqui, a gente vai entender um exercício simples, como que a gente pode ativar, né, esses estados mentais e emocionais dentro de nós, a partir das nossas conexões, da inter-relação e da compaixão, para depois a gente entender como fortalecer os atributos que são mais saudáveis para nós, em comparação àquilo que nos trazem esses adoecimentos mentais e emocionais, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma partilha? Fazer alguma fala? Tudo bem? Então vamos seguir. Então, vou convidar vocês para a gente fazer uma prática aí de 15 minutinhos, mais ou menos. Pegar tudo isso e colocar num exercício bem amoroso, bem gentil. A gente pode ir fechando os nossos olhos.
trazendo de novo essa lucidez, essa consciência, essa presença, esse foco que nos ancora no aqui e no agora. Então, agora eu vou convidar vocês a direcionarem essa atenção para os sons. Nossa aterrissagem, a ancoragem foi a respiração. Agora, a nossa ancoragem vão ser os sons, a percepção dos sons. Só que nós vamos assumir uma postura de não julgamento. Nós vamos observar os sons enquanto sons. Pode ser que a gente até faça alguma narrativa, pode ser que algum som incomode. E conforme vocês forem percebendo isso, apenas foquem nessa capacidade de escutar. Aos poucos, naturalmente, vá tomando consciência de todos os sons que ecoam no seu ambiente. Sons próximos a você, outros distantes. Sons que você podia ter notado antes, sons que você só está notando agora. Apenas observe a sua experiência de escutar, de perceber os sons através da audição. E perceba que o som ele é uma âncora, porque quando você foca na sua percepção auditiva, os seus pensamentos, eles simplesmente saem de cena. E caso eles surjam, basta que a gente solte a atenção voltada para esse pensamento e retorne de novo, apenas observando a nossa experiência de escutar. E agora a gente vai soltando, tirando a atenção dos sons, relaxando. Nós vamos trazer de uma forma reflexiva, construtiva, a imagem de uma pessoa, alguém que é muito querido por nós. Eu te convido a resgatar a lembrança de alguém que você tenha muita amorosidade, ou afeto, carinho, apreço.
Se possível, alguém que seja próximo e íntimo de você. Pode ser um amigo, um parente querido, alguém que quando você se lembra dessa pessoa, você sente uma amorosidade, você sente uma conexão. Ou simplesmente alguém que quando está próximo, você se sente seguro perto dessa pessoa. Você não precisa levantar barreiras defensivas, você não precisa usar meios ou formas de se proteger. É alguém que você se sente seguro perto. E eu quero que você visualize essa pessoa como se ela estivesse agora na sua frente. Observe como você se sente na presença dessa pessoa. Observa como fica a qualidade das suas emoções. E você pode permitir que essas emoções se expressem no seu corpo. Para te ajudar nesse exercício, você pode resgatar um momento, uma lembrança, alguma ocasião em que você esteve com essa pessoa. Você pode se ver nesse instante também. É um momento onde você sentiu muito contentamento, muito afeto, muito carinho por essa pessoa. E nesse cenário, eu quero que você observe como você se sente, o que que emerge através da sua experiência e como essas emoções elas reverberam no seu corpo. Talvez você sinta vontade de sorrir, talvez o seu corpo se agite. Em meio de estados aí de empolgação, alegria, contentamento, ou não. Não vamos nos pegar à experiência em si, mas observar como ela emerge, seja qual for a nossa experiência agora. É mesmo um estado de neutralidade, pode surgir. Então, qual for a sua experiência, eu quero que você integre ela. Aceite, acolha, com gentileza, carinho. Agora eu quero que você deixe essa pessoa aí. Vá soltando essa visualização, soltando a memória que você possa ter resgatado. Eu quero que você observe se essa sensação, se essa experiência que você teve nesse estado de amorosidade, se ela pode ser partilhada, oferecida a alguém que nesse momento você saiba que se encontra em sofrimento. Então, mais uma vez, a gente vai trazer uma pessoa ao campo mental, pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa desconhecida. Que nesse momento possa estar passando por sofrimento, sejam por questões de saúde física,
por perdas, por dificuldades. E assim como a gente experienciou esse estado interno de amorosidade através de uma simples lembrança, através de um exercício, a gente pode oferecer, intencionar, para que essa pessoa possa, por exemplo, se ver livre daquilo que nesse momento lhe traz sofrimento. Ou podemos intencionar que esse sofrimento possa ser apaziguado, que ele diminua. E assim nós estendemos essa amorosidade, essa compaixão e essa inter-relação entre todos os seres para essa pessoa, intencionando que ela possa se sentir acolhida, que ela possa desfrutar de felicidade genuína, que ela possa encontrar conforto nos momentos de dificuldade, e que ela consiga realizar os seus sonhos, as suas aspirações mais profundas. E mais uma vez eu quero que você perceba como você se sente. Como você se sente quando você se conecta em doação com o outro? Perceba a qualidade dessa emoção, dessa experiência comparada à outra. Quais atributos internos, emocionais e mentais emergiram ao se conectar com alguém amado e agora ao oferecer amor para alguém em dificuldade? Observe se esse conceito que nós falamos antes da inter-relação humana, da nossa humanidade em comum, se ela fez sentido para você agora, através da sua prática. E aos poucos a gente vai soltando agora, entregando esse ser aos cuidados da fonte, do Criador. E agora a gente vai apenas descansar, repousar nesse estado de consciência e conexão. Relaxa aí. Solte qualquer visualização, qualquer distração. Apenas descanse em você mesmo. E caso emerja aí uma sensação de gratidão ou de bem-estar, de prazer interno, apenas presencie essas sensações. E aos poucos, para a gente concluindo o exercício, vai trazendo mais uma vez movimento para o seu corpo, movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. E agora eu queria escutar vocês, principalmente sobre a percepção que vocês tiveram, emocional e física, diante dessas duas experiências.
Eu tô até direcionando a resposta que eu queria ouvir de vocês, tá? Como foi a conexão com alguém que você se lembrou que é do seu afeto? E como foi a conexão emocional, os estados mentais e emocionais que surgiram quando você se conectou com alguém em sofrimento, onde você poderia oferecer isso? Gostaria de ouvi-los. Oi, Aline. Minha Isso. prática foi um pouco conturbada, porque o cachorro invadiu o recinto, enfim. Mas o, os dois momentos foi de muita compaixão, assim, sabe? Muito carinho, assim. Tanto quando pensei numa pessoa do meu afeto, assim. Engraçado que eu cheguei a pensar nessa pessoa que está num momento de sofrimento também, sabe? E depois a imagem mudou para outra pessoa. E o pensamento que veio foi, não, é essa pessoa, assim, ponto, sabe? E aí quando você falou de uma pessoa que você sabe que está num momento difícil, um momento de sofrimento, aí veio aquela primeira que eu tinha pensado lá, né? E então foi de aquecer o coração, assim, foi de muita compaixão mesmo, assim, foi isso. Ou seja, em duas experiências diferentes, uma que você recebe, você percebe a conexão e a outra que você doa, nas duas você acessou um estado interno naturalmente de compaixão, Foi, né? Um totalmente, atributo totalmente. natural. Uhum. Gratidão, Cris. Gente, mais alguém? Podem partilhar até os desafios, tá? A gente coloca a condução da prática dessa forma, mas talvez a prática de vocês não fluiu dessa mesma forma, tá? Dorinha, você quer falar? Tá falando como essas pessoas vêm tão nitidamente, né? Parece que a gente está vivendo aquela emoção, aquilo que está acontecendo com essas pessoas. E às vezes a gente a gente percebe coisas às vezes que a gente não tinha percebido quando você para observar, a emoção vem daquela, principalmente quando daquela pessoa que a gente sabe que está vivendo um processo complicado, né? E a gente, pelo menos para mim, foi muito real. Que lindo, Dorinha. E é real, né? A gente está vivendo a experiência que a gente está Mas observando, né? é tão, quando você tira para fazer o exercício, isso que você faz todo um preparo, né? Você vai se preparando e quando a coisa vem tão forte, né, que Uhum. parece que está acontecendo aqui nesse momento junto com a gente, não lá onde a pessoa está, mas aqui é uma reação que a gente não se explica. Uhum. Nossa, Dorinha, você falou tudo. Parecia que eu estava assim, quase sentindo assim para dar um abraço. Assim, sabe, na pessoa, assim, e aí eu falo assim, ele não gosta de abraço, Cris, mas não é engraçado? mas a sensação é essa, assim. Cris, não é engraçado assim como é? Não sei se é porque a gente vem fazendo a meditação, a gente vai preparando, e aí quando chega um momento que você vai visualizar aquela pessoa, parece que é tão forte, né? Parece que só falta fazer assim, sabe? É muito É, forte, é muito real. Você falou muito bem, viu? uhum. Já vou comentar sobre isso, tá, gente? Deixa eu só ler aqui. A Ângela Regina, ela colocou que é a primeira vez dela aqui, ela falou que teve dificuldade de identificar essa pessoa do afeto. E foi bem curioso. É interessante esse exercício, Ângela, quando você repara, né, até nesse estado emocional de como é não identificar esse afeto. Por isso que a gente fala, o exercício meditativo,
Ele pode vir cheio de expectativas, né? Nossa, que eu consiga fazer, que eu consiga acompanhar a condução, que essa pessoa venha. E eu sei que até essa capacidade de visualização, gente, não é todo mundo que tem. Tem gente que tem muita dificuldade de visualizar, né? E aí talvez essa dificuldade pode se tornar parte da experiência da prática. Por quê? Porque aí vem um desconforto, né? Você fala, poxa, mas eu não consigo visualizar, nossa, mas que chato, né? Não parece que eu não tive a experiência da prática, e na verdade a prática aconteceu a todo instante. Então a gente também vai aprendendo a acolher aquelas experiências que fogem das nossas expectativas com relação à qualidade do exercício. E achar que não, o exercício deu certo, porque eu consegui visualizar e eu senti todo esse amor que a Aline falou, eu senti toda essa conexão e talvez não, né? Talvez fez o exercício, visualizou, mas fala assim, não, não senti essa conexão emocional. Não veio essa amorosidade, não veio essa compaixão que a Cris falou, não veio essa interconexão humana. E tá tudo bem. A sua observação da sua prática é a prática, né? É o exercício. Eu não sei se é porque eu vivo isso, principalmente na quarta-feira, né, que a gente tem aquela meditação, que eu recebo ligações das pessoas, eu passo a quarta-feira toda ocupada com o processo que nós fazemos na quarta. E é tão engraçado que a gente precisa ter um cuidado muito grande para a gente não entrar muito, né? A gente não se envolver muito, porque é muito forte, às vezes, a Uhum. dor do outro, para a gente não se tornar a nossa dor. Ser compassivo, né? Sem se envolver. E esse é uma linha tênue, muito bem tênue mesmo, né? Para Uhum. você não se envolver. É, Ângela, essa sensação, eu gosto dessa palavra, frustração, porque eu senti muito ela quando eu não entendia isso, né? Eu não entendia essa ideia de que a prática, ela não é uma prática dita agradável ou desagradável, não é uma prática que eu faço com expectativas, né? É a consciência em si, é a presença, é a observação, né? O direcionamento da minha experiência, seja ela emocional, seja ela mental, né? Nossa, me senti frustrada, né? Talvez porque eu não consegui conduzir, nesse momento eu faço o quê? Eu integro a minha frustração. Eu não sou ela, mas eu integro ela à minha experiência, como observando ela. Nossa, olha, me senti frustrada, né? Próxima experiência. Ah, tá nesse momento, me sinto assim. E aí a gente vai conduzindo, que é o quê? Esse exercício que a gente faz é essa capacidade da gente presenciar. Porque a maior parte do tempo a gente está no piloto automático. E é por causa desse piloto automático, por exemplo, que a gente se envolve muitas vezes com a dor do outro. E aí a gente não percebe como essas emoções reverberam em nós. Nós não estamos conscientes de como nós realmente nos sentimos a ponto da gente poder conduzir, né, o nosso olhar, a nossa ação, que não seja talvez a partir dessa sensação de sofrimento, né? E aí, qual que é o meu fechamento aqui para vocês? Até se alguém quiser partilhar mais alguma coisa. Vocês perceberam que no exercício a gente intencionalmente teve uma boa ação com o outro? Intencionalmente a gente quis fazer o bem, a gente quis o bem no sentido de benefício, tá? Eu quis beneficiar alguém com a minha amorosidade, com os frutos da minha prática. Mas aí, para reflexão de todos, né? Quantos momentos a gente direciona algo benéfico para o outro? E quantas vezes a gente não direciona ações de corpo, fala e mente que geram mais sofrimento no outro? Porque a gente está no piloto automático, porque a gente está dentro dessa bolha de realidade, achando que nós somos, de alguma forma, desamparados, solitários, desconectados dos outros seres. E aí que a gente vai entrar na última etapa aqui desse campo da amorosidade, que é a nossa capacidade de discernimento, que a gente aprende na oitava semana do Kindness. Discernimento para quê? Para a gente poder avaliar se as nossas ações de corpo, nossa postura, fala, aquilo que a gente diz, né? Corpo, fala e mente, aquilo que a gente pensa com relação ao outro, é algo benéfico, ou qual que é a outra palavra que eu usei aqui, contraponto benéfico? Prejudicial. Usei essa palavra, prejudicial. Né? Será que a minha fala deixa o outro pior? Será que a minha fala traz sofrimento? Será que os meus pensamentos geram uma ideia de que eu não tenho conexão, né? Que eu não dependo do outro? Ou que até essa ideia de conexão é uma ideia errônea de dependência?
Para quê? Para no exercício, um exercício como esse que vocês podem repetir, visualizar uma pessoa querida, né? Ou resgatar um estado interno emocional de satisfação pela apreciação pela vida e oferecer isso para quem nesse momento talvez está em sofrimento por não reconhecer, não ser capaz de ver, expandir essa consciência e percepção dos atributos da vida, para que aí eu possa escolher, né, se eu quero oferecer aspectos benéficos ou se as minhas ações estão sendo prejudiciais. E é assim que a gente muda a nossa relação com o mundo. Porque a gente não muda o mundo, mas a gente muda os olhos com que a gente vê o mundo, a gente muda a postura com que a gente se relaciona com o mundo, e assim a gente traz transformações positivas para a vida. E não é nada de outro planeta. Vocês viram? Não é nada. Você fala assim, nossa, não consigo. São coisas que a gente consegue integrar. Mas para isso a gente precisa do quê? Dessa lucidez, dessa autopercepção que a gente cultiva nos exercícios meditativos. Porque aí, se o pensamento vem, eu posso escolher se eu vou dar combustível para aquele pensamento que vai gerar um tipo de desconexão ou vai gerar um sofrimento, para que eu possa fortalecer uma ideia de que talvez o outro está em sofrimento, e nesse momento eu possa oferecer para ele uma ação compassiva, uma ação que vai aliviar o sofrimento dessa pessoa, uma escuta amiga, uma palavra de apoio. Faz sentido, gente? Conecta tudo aqui que a gente conversou? E aí a gente precisa do quê? Da danada da constância. O exercício todos os dias, integrado à nossa vida. Nem precisa ser o exercício formal, isso que a gente sente e pratica, pode ser aquele movimento. Tô na fila do banco. Ali na fila do banco, será que de alguma forma eu posso, nem que seja a nível de pensamento, intencionar coisas boas para as outras pessoas? Porque a fila do banco ou qualquer outra fila, a gente vai ver a pessoa que está impaciente, está irritada, né? Talvez está queixosa pelo fato da fila não andar, porque o fulano está demorando no caixa. Será que nesse momento, né? Talvez nem a pessoa venha conversar comigo, ou talvez eu possa gerar uma intenção positiva. E aí eu estou começando a exercitar, né? A gente fala mindfulness em movimento, mindfulness integrado à nossa vida diária, tá? Deixa eu só ler aqui. A Juliana falou que hoje ela conseguiu visualizar com certa facilidade, mas já se frustrou demais em vários exercícios de visualização, pois ela tem e teve bastante dificuldade. Eu vou receber uma entrega, por isso não ficarei. Eu que agradeço. Juliana, um abraço, querida. Não sei se ela já saiu. Gente, abra agora, quem quiser trazer alguma fala, uma reflexão, antes da gente encerrar. Foi bacana. Estela, acho que o seu microfone está dando um pouquinho de interferência. Vê se é o cabo. Não, tá pitando bem alto. Tenta desconectar ele. É isso, ficou bom agora. Sumiu. Uhum. Eu achei muito interessante quando você falou para a gente perceber as sensações. Eu percebi muito no meu coração disparando nos dois momentos. Foi interessante isso. E até mesmo com o do afeto, um sorriso natural que surgiu, tipo, da lembrança e da sensação gostosa, né? Aí eu falei, e quando foi visualizar para a pessoa que estava precisando, eu achei bem interessante que as duas pessoas se conectaram. Tipo assim, a do afeto e a outra que estava precisando de uma forma, vamos dizer assim, que talvez o sofrimento de um não é causado pelo outro, mas seria, de alguma forma, assim, acho que deu para entender. Aí eu falei, gente, olha só, a meditação conduzindo, porque eu não pensei assim, racionalmente quem seria de afeto e nem a outra, né? E as duas surgiram na mente. Eu falei, meu Deus, olha tanto que é incrível, né? Quando a gente acalma e as coisas vão se encaixando.
E eu achei muito lindo, assim, o coração ficou... bu, 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 bu. Eu falei, nossa, é muito bonito, né? Se a gente praticasse mais isso, né, seria incrível, assim. Mas foi isso, eu achei bem bacana. Achei muito, igual você falou, é a prática de amorosidade, né? Supitando da gente, assim, Uhum. de uma coisa que nós somos capazes de fazer todos os dias, né? Só criar o hábito e tudo mais, né? Mas Uhum. achei incrível, adorei. Muito obrigada Eu que pela agradeço, experiência. Estela. E o gostoso é isso, né, gente? A gente vê que não é algo nada externo a nós e que, na verdade, é parte da nossa natureza humana. Só que pelos nossos padrões, pelas nossas experiências, pelas as condicionantes das nossas vidas, talvez a gente tende a ser mais impaciente, mais individualista, né? Alguém comentou aqui, não lembro quem, essa questão que a sociedade, né, o movimento, a correria, acho que foi a Márcia, isso fortalece esse estilo de vida onde os meus atributos, né, eles não são potencializados, muito pelo contrário, eles parecem muito distantes. Ah, eu não sou uma pessoa muito amorosa. Peraí, o nosso aspecto interno, nossa qualidade de alma, né? É amorosidade. Então a gente só está fazendo o quê? Fortalecendo ela através dessa atenção, né, prolongada. Eu dou atenção, eu fortaleço, eu cultivo, né, esse estado de florescimento interno, para que assim eu possa mudar a minha visão de mundo. E naturalmente, aqueles aspectos que traz sofrimento, eu acho que foi o que eu mais gostei nesse exercício. Eu tentei juntar dois exercícios nele, é esse entendimento de que isso que eu estou doando vem, pelo menos quando eu faço esse exercício, me vem como um preenchimento. Eu já estou preenchida, eu já estou cheia, mas eu estou cheia de algo, de uma experiência, uma lembrança que eu trouxe no meu campo de exercício, né? E ela me lembrou como é sentir a amorosidade, como é sentir a conexão humana. E aí, no momento que eu resgato a lembrança e eu ativo esse estado interno emocional, eu estou preenchida por algo que eu não precisei buscar fora, né? É algo que permeia a minha vida, a minha experiência humana e de todos os seres. E é isso que eu ofereço, é aquilo que já está em mim. É aquilo que já floresce em mim naturalmente. Então, não é o que eu preciso buscar, é o que já existe. E conforme a gente dá atenção, a gente potencializa. E aí eu me conecto, né? Porque eu estou a serviço. Então, servir, tirar o foco de mim, não é o que estou recebendo. Né? A ideia é eu oferecer para alguém, por mais que já esteja em mim, me traz a totalidade, o preenchimento e a conexão. Né? Ofereço para alguém aquilo que já permeia a minha vida. E a gente passa a fortalecer nos nossos exercícios meditativos. Bom, era isso, gente. Gratidão. Obrigada pelas partilhas de vocês. Deixar o vídeo disponível depois. Quem quiser fazer de novo, acho que a Angela falou aqui que ela quer fazer depois. Eu que agradeço, Márcia. Quem sentir de abrir a câmera para a gente fazer o registro, já agradeço a presença de vocês.